Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Seminário discute propostas de mudança na Lei Penal Militar. CPI da Máfia dos Guinchos investiga denúncias sobre estacionamento em Cariacica. Nova frente parlamentar vai debater o retorno das atividades da Samar. Assembleia e Câmara dos Deputados promovem seminários sobre Código Penal Militar. O evento faz parte de ciclo de debates que estão ocorrendo em vários estados para colher sugestões de revisão da legislação em vigor. Propostas de mudanças em leis penais militares foram discutidas em seminário na Assembleia Legislativa. O evento é uma parceria entre a Comissão de Segurança da Casa e a Subcomissão da Câmara Federal, criada para discutir mudanças na lei vigente. Ainda não existe um projeto de lei tramitando sobre esse tema. Na verdade, a subcomissão está em fase de coleta de sugestões. Vitória é a 5ª capital a receber esse evento. E a subcomissão ainda vai realizar um evento como este em mais 3 capitais antes de fechar uma proposta de lei. A questão central é a atualização dos códigos, que são de 1969. Um dos itens em questão, um item que foi bastante discutido durante o evento na Assembleia Legislativa, foi a ampliação da competência da Justiça Militar. É o órgão responsável por julgar e aplicar as leis aos militares. É necessário uma atualização constitucional e também o Código Penal Comum e o Processo Penal Comum já sofreu alterações que não foram acompanhadas pelo militar. Então, essa é uma questão central, a atualização constitucional do Código. Há um debate também colocado, que é da ampliação da competência da Justiça Militar, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Há uma defesa de alguns segmentos, que recebe uma posição contrária de outros, no sentido de ampliar essa competência. Por exemplo, para julgar também os crimes de tráfico de drogas, os crimes de infanticídio, os crimes de tortura, são na área da Fazenda Pública, principalmente a Justiça Militar Federal da União, ela defende muito a absorção de competência da Vara da Fazenda. Em face de uma limitação legislativa, a Justiça Militar só pode trabalhar com os delitos que estão dentro do Código. Se esse Código não sofre atualização, automaticamente, a Justiça fica de mãos atadas, trabalhando com as leis. Outra proposta defendida pela subcomissão é o processo legal. Ao mesmo tempo que nós precisamos de uma legislação rígida, que permita um controle interno eficaz, que é necessário para uma força, seja as Forças Armadas, seja as polícias e Corpo de Bombeiro, que tem a delegação do Estado para o uso da força, então nós não podemos prescindir de uma legislação rígida que permita o controle interno, ao mesmo tempo que não imponha que a hierarquia, a disciplina e o controle interno seja instrumento de dominação das pessoas. Nós precisamos de garantir cidadania, nós estamos tratando com profissionais, nós estamos tratando com policiais, bombeiros militares, com militares das Forças Armadas, que são pessoas que têm direito ao respeito ao devido processo legal, ampla defesa, o contraditório e um julgamento justo, que não seja um código apenas para o soldado, que seja também para o coronel. Não se quer aqui passar a mão na cabeça de nenhum policial que tenha cometido um delito, e sim dar a ele o direito de se defender de igual ao cidadão comum, porque ele defende a sociedade, às vezes luta e dá a sua vida para defender a sociedade e não é respeitado dentro da sua própria corporação. Às vezes os processos são muito autoritários, são draconianos, colocam na rua, depois a justiça devolve eles para a farda. Quer dizer, desmoraliza o policial e depois a justiça o reconduz. Associações que representam os militares no Espírito Santo participaram do debate. Tem muitas questões relacionadas a direitos e garantias constitucionais que os militares eles acabam não sendo beneficiados por uma interpretação restritiva em relação às legislações, essa legislação. Então a gente entende que é necessária a revisão
e o avanço, a modernização do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. A gente acredita que com as mudanças e o esclarecimento melhor da legislação penal militar para os policiais, o trabalho dos oficiais, tanto na parte da Polícia Judiciária Militar quanto na parte da Justiça, já que os oficiais funcionam como juízes militares, vai melhorar bastante. A paralisação da PM no Espírito Santo em fevereiro foi lembrada durante o seminário, incluindo as penas aplicadas aos policiais envolvidos. Prisões com possíveis condenações, como foram anunciadas previamente, e isso se debate agora também a nível de país, a nível até fora do nosso país, que foi a repercussão que se aconteceu aqui. Nós acreditamos, que vai prevalecer a justiça, mas para dar segurança para todo cidadão, não só para os militares, mas também para os familiares dos militares e para quem precisa da atividade dos nossos operadores de segurança pública militares, é dar segurança para eles também nas suas regras, né, na mudança do código que vai disciplinar a conduta de cada um deles. Trabalhos em plenário. Na primeira sessão ordinária da semana, destaque para a criação de frentes parlamentares. A repórter Nicole Espósito tem as informações para a gente. Luciana, a mesa diretora, deu aval para a criação de 2 frentes parlamentares na casa. Uma delas pretende debater o retorno das atividades da Samarco e o uso do terminal portuário de Ubu, em Anchieta, para a operacionalização de um porto geral. O pedido para a criação da frente parlamentar é encabeçado pelo deputado Teodorico Ferraço. Há uma expectativa no Espírito Santo e em todo o sul do estado sobre o funcionamento da Samarco. São meses e mais meses que vão sendo adiados constantemente e permanentemente. A última justificativa é que Mariana não está querendo deixar que a água conduza o minério até Samarco, pelo minérioduto. As outras informações sobre que trazendo o minério através da ferrovia vai ficar muito caro. E há uma expectativa dos trabalhadores, do povo de Anchieta, do povo ligado ao metal mecânico, o fertilizante através do calcário que é produzido na mistura do calcário com o minério. Então há uma expectativa de que o Espírito Santo perdeu muito com isso e ainda não tem uma solução. Então a Assembleia não pode ficar de braços cruzados. A Assembleia tem que agir. A Assembleia tem que ouvir, tem que dialogar, tem que participar. E essa comissão vai, inclusive, estudar a viabilidade, se possível, se viável. Quer dizer, viável eu sei que é. Possível porque depende da Vale e da Samarco. É fazer ali um porto geral, porque a estrutura está toda pronta. Passando para um porto geral, é questão de funcionamento em pouco tempo. Com isso, vai desafogar o Porto de Vitória e vai trazer novos horizontes, novas perspectivas para a nossa economia. Ferraço também é autor do pedido da criação da outra frente parlamentar. De acordo com o deputado, o objetivo desse colegiado é estudar e propor medidas para evitar os prejuízos causados pela elevação do nível do mar. De acordo com o parlamentar, o avanço da maré é preocupante, especialmente em municípios do litoral sul do estado, como Marataízes e Piúma. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Máfia dos guinchos. CPI apura denúncias sobre diferenças em tarifas cobradas em estacionamento rotativo de Cariacica. O serviço de estacionamento rotativo de Cariacica foi pauta da reunião da CPI da Máfia dos Guinchos. Representantes da Prefeitura explicaram como foi realizada a licitação de concessão do serviço, explorado por um consórcio de empresas. O funcionamento e a fiscalização do rotativo também foram questionados pelos deputados. O colegiado havia recebido reclamações de usuários sobre diferença nas tarifas cobradas pelo estacionamento. Os questionamentos foram explicados pelo diretor-presidente do IDESC, o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, responsável pela gestão do rotativo.
A questão dessas tarifas, existem talvez a falta de um pouco de entendimento do usuário de quando é a penalidade ou quando é o uso propriamente dito. Essas tarifas de R$20 são tarifas pós-utilização, que se o usuário parar o carro e ele não tiver com crédito, ele é penalizado como se ocupasse a vaga diariamente, o dia todo, com esses R$20. A relatora da CPI avaliou os depoimentos colhidos durante a reunião. Foram bem esclarecedores e há um sentimento de justiça nesse estacionamento, porque ele acontece e os valores pagos são referentes à utilização, diferentemente de outros municípios que você paga um valor pela hora e muitas vezes você fica 10 minutos e aí não tem jeito. Você pode até estacionar em outro local, mas se você não quiser estacionar mais em nenhum local daquele município, você perdeu o restante do dinheiro e só usou 10 minutos. No caso de Cariacica, a gente observou, segundo os relatos que foram aqui apresentados, de que se ele estacionou 10 minutos, ele dá abaixo de 10 minutos, se foi meia hora, dá abaixo de meia hora. E o próprio cliente, o próprio consumidor, ele faz essa baixa no celular, através de um aplicativo. Até coube mais perguntas no caso da multa aplicada, quando o condutor ele estaciona o veículo e ele não colocou nenhum recurso, ele não pagou o aplicativo por aquele momento que ele está ali estacionado, e foi nos informado de que essa multa, na verdade, ela é revertida em créditos e ele pode usar esses valores pagos pelas 10 horas, que é uma multa inicial que o condutor tem, mas ela é revertida em crédito, que ele pode utilizar essas 10 horas em qualquer espaço controlado pelo estacionamento. A análise dos serviços de estacionamento rotativo da Grande Vitória continua em pauta na CPI. O colegiado vai convocar para a próxima reunião o responsável pelo sistema na capital. Existem inúmeras denúncias de que a Guarda Municipal de Trânsito estaria a serviço do estacionamento que é privado, para poder estar aplicando multas nos condutores no caso de estar estacionando sem o cartão. E no nosso entendimento isso não cabe por conta de o estacionamento privado ter que ter a sua modalidade de como fazer essa situação, de como está resolvendo esse problema sem que tenha que usar a nossa guarda, que é paga pelo erário, para poder estar prestando outro serviço que não seja o de estar favorecendo a um estacionamento que hoje é controlado pela iniciativa privada. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias está pronto para votação em plenário. A Comissão de Finanças aprovou o parecer do relator Dari Pagum à proposta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Das 100 emendas apresentadas pelos parlamentares, 54 foram acatadas integralmente e 16 parcialmente. 26 foram rejeitadas e outras 4 foram retiradas a pedido dos autores. Comissão de Política sobre Drogas volta a criticar a internação forçada como forma de tratamento de dependentes. Os trabalhos desenvolvidos nos CAPS-AD, Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, de Vitória, Serra e Vila Velha, foram discutidos em reunião da Comissão de Política sobre Drogas. Os CAPs são serviços da Rede Municipal de Saúde Mental para tratamento de usuários de substâncias psicoativas ou pacientes psiquiátricos graves. Os CAPs eles funcionam durante o dia, né? Se for um caso de um CAPs 2, um CAPs 3 ele é um CAPs 24 horas, com leitos para acolhimento à situação de crise, seja crise psiquiátrica, no caso do transtorno grave, ou seja uma crise na questão do uso intenso de substância. Né? Então eles funcionam, são serviços municipais de base no território, trabalham ligados então à rede SUS, né? Eles estão dentro da RAPS, que a gente fala de Rede de Atenção Psicossocial, mas eles trabalham muito na referência com as unidades de saúde, que encaminham os pacientes que apresentam esse problema específico de saúde mental. É um serviço de porta aberta, você pode chegar ao serviço por demanda espontânea, ou você pode ser encaminhado por outro serviço de saúde, ou por algum serviço de assistência, ou pela própria escola, uma questão de um CAPS infanto-juvenil, né? Ou seja, pelas políticas públicas como um todo. A coordenadora do CAPS-AD de Vitória criticou a internação compulsória dos usuários de drogas psicoativas.
o sujeito compreendendo e aceitando a sua condição naquele momento, ele vai ter um tratamento mais eficaz, mais proveitoso e produtivo do que algo sendo alguém pego compulsoriamente para tratar aquilo. Você vai ter muito mais dificuldade no tratamento de um paciente desse do que você fazer um tratamento voluntário e fazendo o sujeito compreender as necessidades e o processo de cuidado, ele vai trazendo o tratamento como parte da sua vida. O presidente da comissão destacou a importância do tema abordado. Muitas vezes a família ela tem alguém dependente ou de drogas lícitas ou ilícitas dentro de casa e não sabe aonde procurar ajuda. Não sabe procurar um CAPS, não sabe procurar uma ajuda na comunidade. E ali tem essa unidade de tratamento que está à disposição da família, das pessoas. O presidente também comentou a eleição do deputado Ismael Almeida para a vice-presidência do colegiado. Com a renúncia do deputado Almir, da vice-presidência, nós estávamos tendo inclusive problemas, mas o deputado Ismael de Almeida demonstrou muito interesse em participar da comissão, até mesmo em função dos temas que ele trabalha como deputado. E então hoje nós tivemos a eleição dele como vice-presidente da comissão, trazendo até mesmo mais segurança para a comissão, poder fazer as deliberações, aprovação daquelas matérias que precisam ser aprovadas, porque nós precisamos no mínimo 2 para fazer a aprovação de qualquer matéria. E a presença dele é uma presença muito importante, assim como a presença do pastor Mansur. O Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme foi lembrado na casa. Quem fala sobre o assunto é o deputado Dr. Hércules. Essa doença foi descoberta na África. O que é isso? A hemácia, ela tem que ser redondinha. E a hemácia, com a doença falciforme, ela é em forma de foice, por isso que se chama falciforme. Em forma de foice, quando ela atrita com a outra hemácia redondinha, ela destrói aquela hemácia. Então a pessoa entra em anemia profunda, anemia seríssima, é difícil de curar. É necessário, inclusive, que o médico possa diagnosticar a doença e não ficar tratando a doença falciforme ou a anemia falciforme com sulfato ferroso. Eu estou cansado de ver isso. E hoje a gente fica por aqui, mas no site da casa e nas redes sociais você confere mais informações sobre o Legislativo Estadual. Obrigada por me acompanhar em mais essa edição do Jornal Panorama. A gente se vê.